Bom, nesse segundo momento nós vamos entender um pouco sobre a vida de Paulo, a obra de Paulo, de forma geral, né, de uma forma resumida. Né? Há muitas obras que tratam a obra de né, a vida de Paulo. Né? Tem um livro do N.T. Wright que é maior que uma Bíblia sobre a vida de Paulo. Mas aqui algumas informações importantes sobre o autor para a gente entrar em sua carta que escreve aos Filipenses. Bom, primeiramente, 1/4 do Novo Testamento é de Paulo, né? Então, Paulo escreveu 13 cartas, né? A segunda questão importante é que ele foi o maior contribuinte da teologia do Novo Testamento, né? Lucas escreveu mais, porque ele escreveu Lucas e Atos, então, mas, nesse sentido, Lucas foi discípulo de Paulo, ok? Terceira questão é que Paulo vai desenvolver a mensagem de Cristo em um contexto nada coerente, num contexto de controvérsia, de mudança, num contexto de imoralidade sexual desenfreada, num contexto de legalismo judaico, num contexto de perseguição, num contexto de certa idolatria ao conhecimento ou certa idolatria ao misticismo. Então, nos lugares onde Paulo vai pregar, onde ele vai fundar as suas igrejas, é um lugar de muita controvérsia. Então, ele vai desenvolver a mensagem de Cristo num contexto, de certa forma, de mudanças e controvérsia. Bom, Paulo, ele nasceu entre 1 e 5 depois de Cristo, então ele é contemporâneo de Cristo. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, que é uma região do Império Romano. Então, ele era cidadão romano, tá? Então, era judeu, mas também cidadão romano. Isso é uma informação importante que nós vamos ver mais à frente. E ele fazia parte do partido fariseu. O partido super espiritual era um partido que buscava a perfeição moral, a perfeição espiritual. Era um partido que lia muito as escrituras, era um partido que buscava veementemente a presença de Deus, mas era um partido que pregava uma certa salvação por obras, né? E um legalismo extremo, né? Havia até a perseguição dos fariseus em relação ao povo, né? Chamado povo da terra, né? Que era o judeu comum, né? O judeu povão. Bom, outra questão que é importante, ele foi educado aos pés de um dos maiores teólogos, um dos maiores mestres, né? O Rabino Gamaliel. E ainda jovem, vigoroso, né, revolucionário, ele liderou uma perseguição aos cristãos. Então, ele entendia, dentro daquele contexto, que o que ele estava fazendo era em nome de Deus. Então, a gente já aprende uma coisa, que tudo que é feito em nome de Deus, às vezes não é em nome de Deus, né? Mas aqui, ele foi autorizado a perseguir os cristãos. E é claro, né? Alguns estudiosos dizem que Paulo, ele tinha certa proeminência e riqueza, ele não era pobre. Mas enfim, isso são questões secundárias de arqueólogos, historiadores, né, que estudam a vida de Paulo. Bom, supostamente foi o autor do martírio de Estevão, ou que foi o que contribuiu para o martírio de Estevão. Vocês podem ver isso em Atos 7, né, a partir do verso 54 até Atos 8, verso 8. E nesse sentido, né, ali com a morte de Estevão, parece que ia acabar o cristianismo, a seita inicial, porque era uma seita, era uma pequena comunidade, né, que testemunhou a vida de Jesus. Alguns testemunharam a morte de Jesus, alguns testemunharam a ressurreição de Jesus. Então, nesse contexto. Também o judaísmo falhava porque eles não alcançaram a terra prometida, estavam aguardando o Messias, achavam que Jesus não era o Messias, então era um judaísmo que não produzia paz. O judaísmo não respondia às questões da vida ali, do povo judeu, do povo de Deus, porque eram escravos de Roma, né? Era um povo que era subjugado por Roma. E sem falar que tinha as testemunhas oculares de Jesus Cristo, né? Que o próprio Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, em que ele vai falar que há mais de 500 testemunhas oculares naquele contexto que viram Jesus. Ou seja, né? Então, todo esse contexto contribuiu para a conversão de Paulo. Né? Então, a vida dos crentes perseguidos transbordando em amor, paz e alegria. Né? Veja que paradoxo.
os primeiros cristãos, mesmo que perseguidos, transbordando em amor, paz e alegria. Não porque eles esforçaram para fazer isso, mas porque foi obra de Deus. Não foi um esforço humano. Vamos ser felizes, vamos passar por... Não há esforço humano. Digo, né, como nós vimos em Atos, a ação soberana de Deus através do seu Espírito, impactando, redimindo as pessoas e essas pessoas, esses crentes, tanto do Novo Testamento quanto de hoje, nós, né, passamos por adversidades, passamos por perseguições, mas sabemos que há uma certeza dentro de nós, às vezes mesmo na tribulação há uma paz que é produzida, há uma certa certeza dentro de nós, mesmo que abalados pela situação. E aqui acontece uma coisa muito interessante, em Atos 9:4, Jesus, ressurreto, glorificado, se encontra com Paulo no caminho de Tarso e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E olha que interessante, o perseguido conversando com o perseguidor, né? O perseguido não ficou, né, que era Jesus representando o povo perseguido, os cristãos, não ficou do lado apenas dos perseguidos, ele ficou do lado do perseguidor. Inclusive conversou com o perseguidor e disse: por que você me persegue? Veja que muitas vezes há uma distorção do que Jesus apenas está com o mais fraco. Sim, Jesus está com o mais fraco. Jesus está com o oprimido, mas Jesus também procura impactar o perseguidor. Jesus transforma a vida de um judeu que foi o autor, né, de massacre de cristãos, inclusive, né, supostamente de Estevão. Ou seja, Jesus está do lado do perseguido e Jesus está do lado do perseguidor, né? Está transformando a vida desse perseguidor. Então, o milagre transformou o perseguidor em apóstolo perseguido. No final das contas, Paulo não é mais perseguidor, ele é perseguido e sofre, né, e passa por diversas questões muito complicadas. A segunda carta aos Coríntios, você vê uma lista de perseguição. Parece que Paulo, não existe a lei de Murphy, existe a lei de Paulo, porque aonde ele vai, né, tem problema, aonde vai não dá certo as coisas. Então, né, brincadeiras à parte, mas parece que não há a lei de Murphy, há a lei de Paulo. Mas o que essas viagens, né? E aí Paulo, claro, ele se converte e ele começa a plantar as igrejas. É claro que ele passa um tempo aprendendo aos pés dos apóstolos, ele passa um tempo no deserto, segundo Gálatas. Ele antes de ser missionário, ele é diácono, porque ele apoia Barnabé na igreja, numa cidade chamada Antioquia. Ele é um diácono, e a partir disso, de passar por essa fase, ele começa a pregar o evangelho, a plantar igrejas. E as viagens missionárias de Paulo, a gente aprende umas coisas bem interessantes. Inclusive, a igreja de Filipos é uma igreja que é fruto dessa missão, dessa viagem missionária. Bom, Paulo, ele trabalhava em grandes centros urbanos. Você vai ver Corinto, Éfeso, você vai ver Filipos, Colosso, a própria Roma, que ele não fundou a igreja, mas ele escreveu uma carta a essa igreja. Então, Paulo tinha o foco nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos. Então é como se fosse Nova York, Curitiba, São Paulo, né? Regiões de rota marítima, regiões de comércio, regiões de grande centro de pensamento, do pensamento filosófico, religioso. Então, né, Paulo escolheu exatamente o centro urbano, mas ele não entrava na cidade apenas ali para conversar, para fundar uma igreja sozinho. Ele não era o plantador sozinho. Ele ia nesses grandes centros urbanos e ele pregava nas sinagogas. Ele entrava nas sinagogas onde estavam alguns judeus, nesses centros urbanos, conversava com os judeus, alguns se convertiam, e aí passava pelo dilema: puxa, eu sou judeu, agora eu sou cristão, como é que vai acontecer com a minha vida? Alguns judeus, eles se convenciam de Jesus, aí ficavam meio termo, e os gentios, né, dentro dessa sinagoga que também se convertiam. Então veja que interessante a igreja. Tinha o judeu convertido, tinha o judeu convencido, né, que queria ver o melhor, e o terceiro, o gentil, que tinha uma outra cultura, que não conhecia a Torá, não conhecia a tradição judaica.
Então por isso quando você lê as cartas de Paulo aos Gálatas, aos Filipenses, há sempre esse dilema de pode, não pode, né? Do que é certo e do que é errado. É porque Paulo está lidando, primeiramente, com primeiros convertidos, não são convertidos de 50 anos, são convertidos de meses ou de alguns anos, e tem essa diversidade dentro da igreja, que é muito interessante, não é apenas um padrão, né? E aí a gente vai ver que Paulo às vezes está puxando mais os gentios, está conversando com os gentios, Paulo está exortando os judeus, então às vezes Paulo está preocupado com a sua comunidade. Então muitas coisas é dentro daquele contexto. Outra coisa dentro da sua viagem missionária é que Paulo percebia as características culturais, né? Ele estava atento, inclusive a seus críticos que questionavam ele se ele era mais apóstolo que Apolo, por exemplo. Ele estava pronto a ouvir, mas ele também respondia. E às vezes as pessoas confundem, puxa, Paulo era meio mal educado. Não, Paulo não era mal educado. Às vezes Paulo tinha que ser enfático, porque era dentro daquele contexto, de mostrar sua credencial, mas muito mais do que, né, estourado ou qualquer coisa do gênero, Paulo, ele foi um grande pastor. Ele era um missionário que tinha uma questão pastoral muito forte, porque ele mantinha contato com as comunidades. E olha, por exemplo, de Jerusalém a Filipos é mais de 700 quilômetros. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, tinha cartas. Ou tinha alguém que ia levar a carta de Paulo, né? Então pense assim, puxa, eu queria que você levasse uma carta para a igreja presbiteriana independente lá do Pará. Ok, né? Eu entrego para você e você vai de a pé, de bom grado, até, né, Belém do Pará. É mais ou menos nesse sentido. Paulo também estava atento às desigualdades que ocorriam nas igrejas, né? E aqui a gente vai entrar num solo um pouco meio complicado. Puxa, será que Paulo era comunista ou não? Não, nada a ver. Paulo estava atento a essa questão de usurpar o poder de Deus, usurpar a religião em benefício próprio. Inclusive, quando a gente vê Paulo exortando em 1 Coríntios 11, se não me engano, ou 10, quando ele fala sobre a ceia, examinai a si mesmo, é que Paulo está falando assim, olha, tem um grupo rico que está se alimentando, fazendo a ceia, deixa os restos, né, para outra classe que vai se alimentar. Então a ceia não era compartilhada com todos, primeiro os ricos, depois os pobres. E aí Paulo está exortando a igreja não é nesse sentido, é uma questão de auxiliar o mais pobre. Se você é mais rico, você auxilia o mais pobre, você o ajuda. E, claro, né, Paulo, ele abriu a porta da graça salvadora aos gentios. Então, o povo escolhido de Deus, que era ali no Antigo Testamento, agora o povo escolhido é todos. É o judeu, é o grego, é o prosélito, né, é a mulher, o escravo. Então, todos recebem, né? Paulo, ele abre a porta da graça a todos. E claro, a doutrina do Espírito Santo, em que ele trabalha e desenvolve muitas das suas cartas, tem a ver com aquilo que nós vimos lá em Atos, né? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que Paulo agora, diferente dos primeiros judeus, ele é um pouco mais estratégico. Ele é um plantador de igreja consciente do que está fazendo. Ele não está fazendo as coisas aleatórias. Ok? Então, algumas perguntas sobre a vida de Paulo agora, né? O que nós aprendemos com essa visão do Evangelho de Paulo? Né? Paulo, ele percebia as características culturais da cidade onde ele plantava a igreja. Quais as necessidades da nossa cidade? Né? Se você mora em Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova ou qualquer outra região do mundo que está assistindo essa conversa, qual é a necessidade do lugar onde você mora, do bairro onde você mora, para aplicar a mensagem evangélica? E que aplicação podemos ter sobre as consequências, as viagens de Paulo? Paulo, ele só queria plantar as igrejas ou ele queria estabelecer relacionamento com as pessoas? E nós vamos ver na sua carta aos Filipenses, esse relacionamento íntimo que ele tem com os irmãos de Filipos, ok?